Doca, o Urso da Penha, é hoje um dos bandidos mais poderosos e procurados do Rio de Janeiro, ainda em liberdade. O bonde que ele dirige tem travado conflitos sangrentos com outros grupos. Conheça hoje, aqui na Iconografia da História, a trajetória de Doca da Penha, conhecido também como Urso. Galera, para começar esse vídeo, a gente já tinha um vídeo do Doca da Penha, a gente retirou porque eu acho que a gente conseguia fazer uns vídeos com mais detalhes, mais detalhado, com atualizações, porque o Doca tá em plena atividade ainda. Então a gente vai fazer esse vídeo aqui mais completo para vocês. Mas para começar, vamos dar uma olhada nessa foto aí. Tá vendo essa foto? Vocês podem observar aí que é uma joia, né? Um colar cravejado de pedras preciosas com um urso, e você vê que tem bastante ouro e ele é muito bem trabalhado. O ourives que fez essa obra deve ser um ourives muito bom. Esse cordão, supostamente, segundo um perfil que é Cordões do Comércio Ilegal de Substâncias, que você pode achar na outra rede social, esse cordão seria do Doca, que é o principal personagem do vídeo de hoje. No mundo do crime, galera, para deixar mais claro para vocês, o tamanho do cordão e o preço dele significa poder. É sempre visto como um investimento para demonstrar o poder, o tamanho desse cordão. Há jornais que dizem que essa joia pode custar até 800 mil reais. Essa joia que a gente está mostrando que supostamente seria do Doca. Para você ver o tamanho desse personagem para o mundo do crime e principalmente para o Rio de Janeiro. E hoje nós vamos tratar detalhadamente a vida dele. Então bora falar do Doca. Edu, roda a vinheta. Galera, fim de ano, é época de viajar e eu vou te dar uma dica especial. Com as roupas da Insider, fica muito mais fácil de fazer a mala. As peças são minimalistas e versáteis, perfeitas para compor os looks para diversas ocasiões, desde um passeio casual até aquele jantar especial. Além disso, você viaja com mais liberdade porque as roupas da Insider ocupam pouco espaço na mala. Chegando no destino, é só vestir e curtir porque o tecido é tecnológico e desamassa no próprio corpo. Então você tira da mala e coloca ele e já era, vai fazer o teu rolê. As roupas da Insider são feitas com o objetivo de oferecer máximo conforto, desde a suavidade ao toque, passando pelo design até a regulação térmica. A Insider descolou pra gente, pessoal, que é amigo dos caras, o cupom Iconografia 15, que te garante, né, 15% de desconto. Se você comprar um kit, o desconto é ainda maior, tá? Corre no site, escolhe seus planos, aplica o nosso cupom Iconografia 15 e depois me conta a sua experiência, tá? De se vestir com muito conforto e muita tecnologia. Vai de Insider. Pessoal, antes de entrar na história do Doca, vamos contextualizar um pouco o lugar que ele ocupa na história da organização criminosa a qual ele faz parte. O Doca faz parte do C Vermelho, beleza? Lembrando que eu não falo o nome para não precisar infringir regras da plataforma. Quem tá chegando hoje sabe que eu acabo não falando o nome da organização por conta disso. O Rafael Soares, o jornalista, que é muito bom, inclusive, do Grupo Globo, a gente indica muito que vocês leiam o trabalho dele. Ele tem feito uma pesquisa muito profunda sobre a organização criminosa, essa organização criminosa que é a maior do Rio de Janeiro, e como ela tem dominado o comércio ilegal de substâncias em vários lugares do Brasil. Enquanto o comando de São Paulo se especializou em mandar substâncias ilegais para fora do país, o C Vermelho se especializou em fornecer essas substâncias ilegais para dentro do país. Então o C Vermelho acabou invadindo, por exemplo, a Bahia, acabou invadindo com a sua marca os estados do norte, como Pará, alguns lugares do Nordeste também, e ao invadir esses lugares, eles tomaram algumas rotas, como a Rota Rio Negro, a Rota Solimões, que fica lá no norte do país. E isso garantiu que a organização ganhasse muito dinheiro. E esse dinheiro, segundo o Rafael Soares, tem sido investido em compra de armamentos e equipar os grupos, os bondes que chama, né? Que é uma galera armada que vai para os lugares e eles têm uma determinada missão. E esses grupos, eles têm entrado em alguns lugares da Zona Oeste que antigamente era dessa organização e tentado tomar esses espaços das milícias, principalmente Jacarepaguá, aquela região lá, e aí a gente pega ali Gardenia Azul, Rio das Pedras e tal, tá sempre tendo ataque nesses lugares aqui. A gente tem um vídeo muito interessante contando esse contexto que chama Equipe Sombra, que era um grupo que a organização montou, que era um grupo de elite para fazer execuções de chefes de milícia. E eu acho que eu vou deixar aqui para vocês, eu vou deixar aqui para vocês indicado para que vocês possam ver e entender melhor esse contexto. Dito esse contexto, colocado esse contexto para vocês, essa contextualização, agora a gente vai para a história do Doca, porque segundo o Ministério Público, o Doca é uma das chefias desses grupos que se organizam para tentar tomar novos territórios, beleza?
Deu pra entender? Então vamos pra história do Doca agora certinho. Estamos falando hoje de Edgar Alves de Andrade, que também é conhecido como Doca, o Urso da Penha. Tem pessoas que falam assim, o Urso é outro cara, não sei o que. Não, Doca também é conhecido como Urso da Penha. A gente já certificou-se disso. A polícia diz isso e várias pessoas que conhecem dizem isso. Diz que há um outro Urso da Penha, também houve um outro Urso da Penha, mas o Doca e a tropa do Urso é responsabilidade do Edgar. Beleza? Mais conhecido como Doca. Ele até hoje é considerado um dos chefes mais importantes da organização dele, ainda solto e, lógico, mandando em muita coisa. Sua principal atuação é na comunidade Vila Cruzeiro, que fica dentro da Penha, que é um complexo de favelas muito grande na região, chamado Complexo da Penha. Doca é extremamente poderoso e ele tem mais de 50 anos, o que significa que ele se manteve no crime durante muito tempo. Você ter 50 anos, cara, mais de 50 anos, à frente de um morro, ou mandando em algum grupo e solto, é porque o cara tem sangue nos olhos de verdade e tem bastante poder. Então é neste lugar que o Doca se encaixa e que a gente começa a entender quem é ele. Informações que nós temos, que nós buscamos em vários jornais e referências que vão ficar aí nos comentários para vocês, caso vocês queiram se aprofundar. Edgar Alves nasceu na cidade de Caiçara, na Paraíba, e ainda criança veio com a família para o Rio de Janeiro. A gente sempre fala aqui, e é importante sempre dizer, que houve um boom migratório nos anos 60 e 70. Na época, o estado de São Paulo e Rio de Janeiro passaram por grandes investimentos de infraestrutura. Com isso, muitas pessoas não só do Nordeste, mas do Norte do país, do Sul do país também, foram para essas regiões trabalhar. E a urbanização ocorreu de forma bastante desorganizada, o que contribuiu para o inchaço das comunidades. O Doca veio para o Rio de Janeiro junto com a família dele em uma dessas ondas migratórias. E assim, não estou falando que as pessoas que vieram do Nordeste são responsáveis pelo crime. Não. A desorganização urbana, segundo, por exemplo, a escola de Chicago, que é uma escola que estudou bastante essa questão das manchas urbanas e como o abandono das cidades incentiva a violência, essa desorganização fez com que existisse violência independente da região da onde a pessoa veio. A maioria dos nordestinos que vieram, eu nem gosto de usar o termo nordestino porque parece que o Nordeste é uma coisa só, e na verdade são 9 estados, é gigantesco, mas essas pessoas que vieram, a maioria esmagadora delas é honesta, assim como a maioria esmagadora das pessoas que moram dentro de comunidade são também muito honestas. É bom que a gente deixe isso claro. A gente não sabe muita coisa da família do Doca, também não interessa muito aqui pra gente. A gente sabe que ele teve vários irmãos e que a família dele também era uma família grande, mas, como eu disse para vocês, não nos diz respeito. O que nos diz respeito é a história do personagem Doca, que está no mundo do crime, como a gente sempre fala aqui para vocês. O que contaremos aqui são ações públicas, que já estão documentadas pela mídia, justiça, Ministério Público e notícias de jornais. Vocês sabem que sempre fazemos esse trabalho com muito respeito aos fatos e às pessoas que estamos contando aqui, e também respeitamos os seus familiares. E assim, a gente segue produzindo com qualidade, com veracidade e fidelidade aos fatos, sem difamar ninguém. E eu acho que é por isso que o nosso trampo, ele é respeitado em muitos lugares, por policial, por bandido, pelas pessoas comuns e etc. As nossas referências vão ficar aí fixadas novamente para vocês verem. Galera, o Doca chegou ao Complexo da Penha e viveu por lá. O que conseguimos encontrar é que ele teve empregos formais, inclusive. Ele não foi sempre do mundo do crime. Ele chegou a trabalhar de assistente de cozinha em alguns lugares e ele também trabalhou como chapeiro, que muitas vezes é auxiliar de cozinha também, mas o chapeiro ele meio que trabalha na lanchonete e tal. E, segundo o que nós pudemos averiguar, foi somente aos 20 e poucos anos que o Doca passou a se envolver mesmo com o mundo do crime. Seu recrutador e principal aliado era quem? Elias Pereira da Silva, conhecido como Elias Maluco. Nós já contamos aqui a história do Elias Maluco num dossiê. É uma história de quase 1 hora em que a gente descreve a vida do Elias Maluco. E o Elias Maluco, como todo mundo sabe, ficou conhecido por tirar a vida do jornalista Tim Lopes, tá? Mas além desse crime, Elias era um dos principais chefes do Ser Vermelho aqui fora. E segundo nossas referências, ele ensinou muita coisa pro Doca. Por quê? Chegou um momento, galera, que o Elias Maluco, ele foi considerado um supervisor da organização criminosa aqui fora. Quando os principais chefes foram presos ali em 1996, 97, Marcinho VP, os caras, o Elias Maluco ficou aqui fora. E o Elias Maluco, ele acabou montando aqui o bonde do maluco.
os bondes do maluco. O Elias Maluco então fazia o quê? Ele ia nas comunidades que eram da organização e ele ia fazer uma supervisão para ver se aquelas comunidades estavam fazendo o que era mandado de dentro da cadeia pelos donos do morro, se os frentes estavam fazendo o que deveria ser feito. Se não tivesse, o Elias, ele era o responsável por reorganizar isso daí. O Elias atuava muito na Vila Cruzeiro, no Complexo do Alemão, porque era ali onde ficava o grande estoque da organização. Então, o Doca, provavelmente, ele pode ter aprendido a organizar, mas isso é só uma ilação, tá? Isso é só a gente acha isso, apesar de não há espaço para achar, mas muito provavelmente o Doca aprendeu a organizar os bondes de retomada com os bondes do Elias Maluco, já que o Elias Maluco foi o recrutador dele. Conforme o Doca foi crescendo no mundo do crime, ficou perceptível que ele tinha certas características de liderança que levaria ele a subir bastante na hierarquia da organização. Quando aconteceu aquele negócio que o Elias Maluco estava envolvido na execução do Tim Lopes, que a gente tem a história aqui também da execução do Tim Lopes, o Elias Maluco foi preso. E o Doca acabou cuidando de uma parte da Vila Cruzeiro, pois o frente da comunidade ficou com o Fabiano Atanásio da Silva, o FB da PEN. A gente tem um vídeo também, indico para vocês, do FB da PEN. Não vamos nos aprofundar nessa história aqui, mas o FB era um sujeito bastante liso e poderoso. Só que o FB da PEN acabou sendo preso numa investida da polícia. Tem até um vídeo dele, Fernando, que é legal a gente colocar aqui se tiver, que os caras interrogam ele e perguntam como é que ele tem uma BMW mais de 200 mil reais, né? De mais de 200 mil reais na garagem dele. Aí ele fala simplesmente que deixaram essa a BMW lá do nada, e ele não sabe quem deixou. Cara de pau mesmo os caras, né, mano? Você admite que você vivia da venda de drogas? Quem, eu? É. Nada, eu vivia de venda de drogas. Isso aí já foi passado da minha vida. Você vivia de que atualmente? Atualmente? É. Vivia trabalhando. Trabalhava em sistema eletrônico, cerca elétrica. Essa casa de luxo em Campos do Jordão, como é que você pagou o aluguel? Oi? Como é que foi pago o aluguel? Com que dinheiro? Como é que foi pago? Juntando. Quanto custou? Quanto custou? Cerca de R$3.500. BMW que estava na garagem. Pô, essa BMW aí que eu não sei, me deram de presente ela, não sei Apareceu de onde a BMW? Apareceu na casa lá, não sei de onde que veio. E aquela moto R1 também? Também, desconheço essa R1. Não sei se tivesse com a R1 ou com a BMW, Você gostava dos restaurantes de Campos do Jordão? A gente via da televisão, né? Vou dizer que eu não apreciava. Você apreciava, então? Com certeza, coisa boa quem não aprecia, enquanto a condição tá... A reserva tá lá, tá deixando a gente... Algum restaurante predileto? Não. Bom, a FB tem uma história curiosa e cheia de violência e poder. A gente vai deixar aí indicado para vocês, como sempre. Bom, galera, e antes de continuar essa história da virada do Doca, eu queria pedir para vocês, se possível, que nos ajudassem no Apoia-se ou que virassem membro do nosso canal por menos de uma lata de refrigerante por mês. E, se possível, se inscreverem no nosso novo canal chamado Indo Pras Ideias e o programa novo que a gente está fazendo por lá. Vocês contribuem muito com o nosso trabalho, ajudam muito no nosso trampo e, assim, ajudam a manter toda essa estrutura e melhorar o nosso trabalho. E não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Bom, pessoal, o Doca foi preso em 2007 dentro da Vila Cruzeiro no meio de uma festa de aniversário. Ele e seus comparsas trocaram 11 horas de tiro com a polícia. 11 horas. Um tiroteio muito intenso que é conhecido até hoje. Os caras resistiram à prisão. Teve cara que resolveu entregar a vida para manter o Doca sem algemas. Aí os caras começaram a perceber quanto o Doca era forte na visão dos caras que acompanhavam ele, seus funcionários. Comparsas, né? No fim de 11 horas e o pedido de reforço da polícia vários pedidos, então, Doca se entregou e pediu para levar ele preso. Ele disse que perdeu e ia pra jaula. Ele ficou preso por alguns anos e depois saiu da cadeia. A gente não encontrou se ele foi solto ou se ele fugiu. A gente vai ficar devendo essa informação pra vocês, tá? O FB da Penha já comandava boa parte do lugar, mas também foi encarcerado anos depois. Ele foi preso em Campos do Jordão, aqui em São Paulo, que é uma cidade de rico. Aí Doca toma conta da Vila Cruzeiro, cresce na organização e vai ganhando a confiança do famoso Marcinho VP. Considerado até hoje um dos principais nomes da organização, Doca virou frente do local em poucos meses. Inclusive, galera, o Doca
ajudou a instituir uma espécie de política de tomada e invasão de morros, orientando os grupos conhecidos como Troias. Esses grupos são formados por pessoas treinadas para invadir morros, tomando espaço de outras organizações. Troia é uma referência à Guerra de Troia, evento antigo conferido na obra do poeta Homero, que mostra como os gregos, com estratégia, conseguiram adentrar na cidade mais segura da época, que era Troia. Muito dessa estratégia é você conseguir se infiltrar sem ser visto dentro de uma casa e depois você sair ali surpreendendo as pessoas com um monte de tiro. A polícia chega a fazer essa estratégia aí, bastante interessante. Bom, o Doca comandou tanto tomada de morro e bateu de frente com outras organizações e ele ganhou o apelido de Urso por conta da agressividade disso. Urso é referência ao predador natural do peixe, tá? Também. O peixe é o chefe da organização rival, o Álvaro Malaquias, conhecido como Peixão. Então ficou esse lance aí de urso, fazendo analogia ao predador de peixe. Pelo que a gente pôde ler também, né? Porque pode ter outras versões. Eu sei que muita gente daqui sabe outras versões e tal, mas a gente faz o trabalho com o que já foi divulgado. Doca mandou fazer até o cordão, que a gente já mostrou lá no começo. Tá dando também pra vocês. Aí outra coisa também, tá? Já ia esquecendo. Há um outro cara, como eu disse para vocês, chamado Urso da Penha ou Pedro Bala. Mas, como eu disse para vocês, esse cara não vai ser falado aqui porque senão as pessoas começam a confundir. E o Doca, galera, ele é um homem que toma conta do comércio de entorpecentes na zona norte do Rio de Janeiro. E ele patrocinou também a expansão da organização pela zona oeste, conseguindo assumir várias comunidades. As nossas referências dizem que ele fez uma gestão criminosa se equilibrando entre a extrema violência e o assistencialismo, como muitos já fizeram e conseguiram garantir a sua existência no mundo do crime, consistência no mundo do crime. Em datas festivas, é o que a gente pôde conferir, o Doca compra brinquedos para crianças, paga churrasco, sorteia motos, principalmente na época de Cosme e Damião. Quando tem que tomar medidas drásticas contra os seus comparsas, ou traidores, ou inimigos, ele faz e não tem perdão. Quer um exemplo? Doca se tornou réu, bom, se diga réu, né? Ainda não é culpado, mas foi denunciado pelo Ministério Público. Ele se tornou réu no caso dos 3 garotos de Belfort Roxo que sumiram. No caso, Matheus, de 8 anos, o primo dele, Alexandre, de 10, e o Fernando Henrique, de 11 anos. Eles saíram do bairro Castelar em 2020 e nunca mais foram encontrados. O Ministério Público acredita que os meninos foram executados por terem furtado um passarinho e uma gaiola de um parente de um cara que mexia com o comércio ilegal de substâncias. Foi embaçado, né? Os caras que apertaram o gatilho, tirando a vida das crianças, foram executados, e segundo a polícia, a mando do próprio Doca, porque o Doca não aceitou o que tinha acontecido. Achou uma barbaridade disso. Então, quer dizer, os caras executaram as crianças, que eram funcionários do Doca, depois foram executados. Segundo o Ministério Público, o Doca, como era chefe dos caras, tinha o domínio do fato. Só que não se sabe também se os caras foram longe demais. Tem notícias que dizem que o Doca entendeu que os caras não iam executar as crianças, e aí ele teria talvez permitido que os caras dessem tipo um corretivo nas crianças, mas o que a fonte mais segura nos diz que ele não tinha nada a ver com a fita. Mas os caras acabaram executando e a repercussão do crime ajudou no destino fatal dos executores. É muito difícil de saber. Mas esse processo tem 8 réus, tá? Pelo menos 3 deles já foram executados. E Doca segue foragido. Inclusive, voltando na história das crianças, o pai dessas crianças acabou se revoltando e entrando para a organização rival. Eu até entendo isso, tá? Não acho correto, mas eu entendo o pai ficar revoltado. Outro nome importante na vida do Doca é o de Wilton Quintanilha, conhecido como Abelha, um dos chefes da organização também, mas que aparece menos e parece que agora, neste momento, ele está com menos poder. O Abelha sempre foi próximo do Doca, desde a época que o Doca estava preso em Bangu 3. Ficaram presos juntos. Tanto que a Abelha e o Doca são campeões de homenagens na outra plataforma lá, que é aquela plataforma de dancinha de 1 minuto. Os caras fazem músicas pros dois, elogiam, outros xingam, tá? A Tropa do Urso, nome dado aos caras que seguem ele cegamente, tem certas características peculiares. Eles usam dentes de ouro, alguns cabelos compridos, pois o Doca teve cabelo comprido durante muito tempo. A última vez que a polícia quase conseguiu pegá-lo foi no ano retrasado. Segundo reportagem do jornal O Dia, Doca estava na Rocinha em um baile. Só que não conseguiram capturar ele. Então, até o fim desse vídeo, o Doca segue solto, com mais de 80 notificações policiais e inúmeros processos na justiça. Inclusive, é até bom uma atualização aí, que o Doca está sendo investigado por ter envolvimento com o uso de drones que soltam granadas em algumas comunidades na zona oeste do Rio de Janeiro. Drones que soltam granadas, galera. Ele foi alvo da operação Buzz Bomb, desencadeada pela Polícia Federal no meio
do ano de 2024. Como eu disse, o DOCA continua na rua e, segundo a polícia, ele organiza ofensivas na região oeste do Rio de Janeiro, mandando bondes que atacam essas regiões, e mesmo procurado por todas as polícias do Rio de Janeiro, ele não foi encontrado até este momento que eu vos falo. E essa foi a história do DOCA. E eu acho que ainda tem muito mais coisa para desenrolar. Talvez no momento que sai esse vídeo, já tenha outras atualizações que mostrem como que o DOCA tá, se ele foi preso, se ele não foi preso, se ele se destacou em mais alguma área, em mais alguma coisa no mundo do crime. Lembrando que, como eu disse a vocês, essas são versões que nós construímos através das referências que vão ficar aqui embaixo no primeiro comentário, para que vocês possam ver e não só ver, mas se aprofundar neste caso. Lembrando que tudo que sai da nossa boca são frutos de referência. A gente tem essa responsabilidade com vocês. Ademais, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Ajuda a gente no Apoia-se, galera. A partir de R$2 vocês têm toda sexta-feira um material exclusivo para membros. E por menos de uma lata de refrigerante por mês, vocês podem virar membros do nosso canal aqui nessa plataforma. Se vocês entrarem no plano de R$50 no Apoia-se, vocês entram num grupo de discussão da gente no WhatsApp, que a gente vai atualizando vocês e vai batendo um papo. Vocês podem ter um contato maior e mais próximos a gente. Pode entrar lá que vocês vão ter esses planos. É muito fácil, rápido e seguro de nos ajudar. Fui, valeu, até uma próxima.